Amados irmãos e amigos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, esperança nossa. Eu me considero muito feliz pelo privilégio de estar convosco e constatar a benéfica ação de Deus na vida e prosperidade desta igreja. Estou entusiasmado com o elevado índice musical da igreja. Canta muito bem, coral muito bom, regente eficientes, músicos, tecladistas, bateristas, gente da melhor qualidade, pastor bom, graças a Deus, de alto nível espiritual, intelectual, que garante nas mãos do Espírito Santo de Deus a equilibrada e próspera vida da igreja na sua administração temporal e espiritual. Conselho unido, eficiente, enfim, uma igreja operosa, bem conduzida pela mão do Altíssimo, através de instrumentos seus aqui. Parabenizo a igreja, não só pelos 120 anos de história bendita, mas dentro dessa história a vida preciosa de homens e mulheres, de jovens e anciãos, que nas mãos do Espírito Santo de Deus vêm sendo instrumentos para o bem. Estou muito feliz, eu e a minha esposa, por esta oportunidade. E agora também constato com alegria a presença de alguns ex-alunos do 15 de novembro, lá em Garanhuns. Ontem nós tivemos um almoço de confraternização muito especial, com dezenas de ex-alunos do 15 de novembro. Eu também, pela graça, sou ex-aluno do 15 de novembro. E agora eu gostaria, já sei que o doutor Hermanilton está aqui, que a doutora Albergênia está aqui, que o doutor Ranieri está aqui. Aliás, Ranieri, quem deu o seu nome de Mazili ao pastor fui eu. Ranieri Mazili, o ex-presidente da Câmara Federal, me confundiu agora. Ontem eu até falei com o doutor Ranieri, quando ele me deu o seu nome, e a minha mente me traiu. Eu dei o segundo nome do ex-presidente da Câmara Federal, Ranieri Mazili. Então sei que outros estão aqui, mas para a alegria do nosso coração e conhecimento da igreja, eu peço aos colegas ex-alunos do 15 de novembro, todos que estão aqui, que fiquem de pé, por favor. Os ex-alunos do 15. Tem ali, aqui, onde está mais? Muito bem. São bem-vindos. Eles ontem nos prometeram vir. Muito obrigado, né? Amados irmãos, para a nossa meditação nesta manhã, o Espírito Santo de Deus nos dá como texto básico nas Sagradas Escrituras o Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor, conforme escreveu o evangelista Mateus, no capítulo 14, os versículos 22 a 33. Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 33. É o registro da caminhada de Jesus sobre o mar da Galileia.
mais uma vez, eu vou pedir ao nosso querido pastor que me auxilie, porque eu estou com uma deficiência visual que me impede uma leitura fluente, e para não tropeçar em palavras, eu peço a gentileza do nosso querido pastor Arnaldo Matias conduzir a congregação numa leitura alternada desse texto indicado no Evangelho segundo Mateus. Fiquemos de pé. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E tomados de medo, gritaram. Respondendo-lhe Pedro, disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor!" Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente és Filho de Deus." Amém. Amém. Meus irmãos, que o Santo Espírito de Deus, que dos céus inspirou esta palavra, a aplique com poder e graça em nosso coração. Oremos. Ó Deus bendito, obrigado por esta palavra maravilhosa e pelos ensinos que ela nos traz. Pedimos-te, pois, que no poder do teu Santo Espírito a ministres ao nosso coração. Pedimos-te que fales com ternura, graça e poder. Fala, Deus, meu Senhor. Toca-nos com o fogo do altar. Fala, Deus, meu Senhor. Eis-nos prontos ao teu mandar. Em nome e para a glória de Jesus. Amém. Podeis sentar. Conservai as vossas Bíblias abertas no texto que nós lemos, de Mateus 14. Meu caro pastor, reverendo Arnaldo Matias, distintos presbíteros, meus amados irmãos e amigos, o texto lido em determinado momento nos diz que Jesus, descendo a montanha onde estava orando, foi ter com seus discípulos. Esta informação bíblica, esta circunstância histórica, nos sugere o tema desta hora. Jesus vem ao encontro dos seus. Não é de encontro, ele vem ao encontro dos seus. Vamos fixar esse tema. Jesus vem
ao encontro dos seus. E as circunstâncias descritas no texto são extraordinariamente pedagógicas e consoladoras, porque estas circunstâncias nos ensinam, em primeiro lugar, que Jesus vem ao encontro dos seus numa hora de crise. Jesus vem ao encontro dos seus numa hora de crise. É o caso aqui no texto. Os discípulos atravessavam o mar da Galileia, quando de súbito, descendo das montanhas de Golã, uma terrível tempestade os alcança. E o barco é açoitado pelas ondas, diz o texto, porque o vento era contrário. Era, portanto, uma hora difícil para aqueles homens, não obstante a experiência deles em navegação naquele mar. A tempestade era violenta, ameaçadora, vento batendo forte, mar revolto, vidas em ameaças. E eles, atônitos, de repente olham para os horizontes do mar e veem uma figura altiva caminhando sobre as águas revoltas. Jesus vem ao encontro dos seus numa hora de crise. Vento em fúria, mar revolto, tempestade ameaçadora, problema humanamente insuperável. É nesta hora, é nestes momentos de crise ameaçadora que Jesus vem ao encontro dos seus. Em 1978, nós deixamos a cidade do Salvador e fomos morar no Rio de Janeiro, convocado que fomos pelo Supremo Concílio para dirigir o departamento de publicações de revistas da escola dominical. E ao chegarmos ao Rio de Janeiro, começo de março, os nossos 3 filhos, naquela época pré-adolescentes, frequentaram uma semana de aula, matriculados no Colégio Batista Shepherd, perto da nossa casa, e na semana seguinte adoeceram gravemente os 3. Nós éramos, àquela hora, recém-chegados ao Rio de Janeiro. Quase não conhecíamos nem mesmo onde estavam as farmácias do nosso bairro. E aquelas crianças adoeceram tremendamente. Tifo, desidratação, ectosomose. Os meninos estavam muito mal, iam piorando, e nós em aflição. Mas Deus, na sua misericórdia, colocou em nosso caminho um anjo para nos auxiliar. E os anjos de Deus têm nome. Aquele também tinha o seu nome. Era um médico dedicadíssimo, presbítero da Catedral do Rio de Janeiro, Dr. Marino, homem de coração maior do que a sua própria estatura, se isso é possível. Aquele homem lutou bravamente. Muitas vezes ele entrava em nosso apartamento trazendo pacotes de medicação. E era aquela luta diária
da ciência contra a morte, e os meninos piorando, até que um dia, o mais novo deles estava em nossa cama, magrinho, pele e osso, olhos fundos, voz sumida na garganta, já quase morrendo. Ele me pediu para levá-lo para a sua própria cama. Eu tomei nos meus braços aquele montão de pele e osso e o levei para a sua própria cama. A minha esposa entrou em crise de choro. A minha sobrinha, que morava conosco e que era a segunda mãe deles, porque os vira nascer, também entrou em crise de choro. Eu precisava chorar, porque o meu coração estava opresso por aquela crise que nós não esperávamos, mas que desabava sobre nós com uma contundência abismal. Mas eu não podia chorar na frente delas para não levá-las ao desespero. Pensei para o quarto, mas se no quarto eu fosse orar, elas podiam abrir a porta, bater à porta e me interromper. Pensei na sala, era muito aberto. Pensei na cozinha, lá estava a nossa auxiliar preparando o almoço. Não tinha lugar onde eu pudesse ficar a sós, em segurança. Lembrei-me, só há um lugar. E entrei no banheiro, tranquei a porta, ajoelhei-me aos pés da pia e, debulhando em lágrimas, eu disse: Senhor, eu não creio que nos trouxeste para o Rio de Janeiro para fazermos a tua obra e perdermos os nossos 3 filhos. Não creio, Senhor, que seja esse o teu plano. E chorava e falava com Deus. E dizia: Senhor, nós precisamos do teu socorro, da tua ajuda, da interferência miraculosa do teu poder. Venha ao nosso encontro, Senhor. Ajuda-nos. E naquela angústia, porque nós estávamos numa hora de crise. Eu senti o movimento na porta, assustei-me. Olhei para ver se alguém havia aberto aquela porta trancada. Não vi ninguém. De repente, tive a clara sensação de que alguém estava atrás de mim, eu ajoelhado, e aquela pessoa estranha atrás de mim, colocando a sua mão sobre a minha cabeça e segredando ao meu coração: os meninos não vão morrer. Chorei mais intensamente. E ainda hoje me emociono. Tantos anos depois daquela experiência. Olhei para trás, meus olhos não viram ninguém, mas o meu coração teve a certeza de que Jesus estava ali. Ele veio ao nosso encontro naquela tremenda crise que nós estávamos enfrentando. Agradeci ao Senhor. Levantei-me, lavei o rosto molhado de lágrimas e fui ao quarto onde o filho mais novo, o Neander, arquejava quase nas vascas da agonia derradeira. Eu disse às 2 que choravam: não chorem, o menino não vai morrer. A minha esposa olhou assustada para mim e eu vi nos olhos dela uma interrogação: será que a crise lhe tirou o juízo?
Será que ele ficou louco? O menino está morrendo e ele diz que o menino não vai morrer. Eu disse, não vai morrer. Jesus me disse agora que o menino não vai morrer. Ah, meus irmãos, daquela hora por diante, os três começaram a melhorar cada vez mais. Ficaram bons. E um domingo eu vinha com o doutor Marino no seu carro, saindo da igreja, e ele conversava comigo e me dizia, Edésio, houve no seu lar, na sua casa, um milagre. Eu sou médico há mais de 30 anos. Tenho tratado de casos como aquele dos seus filhos, especialmente do mais novo, e nunca vi uma criança suportar mais do que 2 semanas e morrer. Mas o seu filho suportou 3 semanas e sobreviveu. Houve um milagre na sua casa. Eu lhe disse, Marino, para a glória de Deus, houve sim, e não foi o primeiro, porque o fato de eu estar com você agora neste carro é um milagre que Deus fez em minha vida em 1973, quando fui acometido de trombose cerebral. Entrei em coma, fui desenganado pelos médicos e Jesus veio ao nosso encontro e me restaurou a vida. Jesus vem ao encontro dos seus numa hora de crise, numa hora de vento em fúria, de mar revolto, de problemas enormes. Ele vem ao nosso encontro. Mas o texto nos ensina também a maneira como ele vem. Diz o texto que ele veio caminhando sobre o mar, sobre as ondas. Ele não precisou pegar uma canoa, não precisou pegar um barco, ele veio caminhando sobre as ondas. O que é que isso nos ensina? Uma lição muito preciosa. Jesus é maior do que os nossos problemas. O problema daqueles homens no barco, apavorados, era o vento em fúria, o mar revolto. Esse era o problema. Mas Jesus calca aos pés os nossos problemas. Ele é maior do que os nossos problemas, sejam eles quais forem. Jesus é maior. Ele caminha sobre os nossos problemas. Ele se alteia acima das nossas crises e das nossas dificuldades, sejam elas quais forem. Em 1969, eu estava no meu 3º ano de pastorado na Igreja Presbiteriana da Bahia, em Salvador. A primeira igreja evangélica de todo o norte e nordeste do Brasil. Já comemoramos 141 anos de vida eclesiástica. Ela tem 2 nomes. O nome oficial, que é a Igreja da Bahia, e tem um nome comum, um nome mais popular, que é a Igreja Presbiteriana da Mangueira. Ela fica na Rua da Mangueira. Havia antigamente naquela rua uma bela e frondosa mangueira,
que deu nome à rua e que também deu nome à nossa igreja. Era o 3º ano de pastorado e nós tínhamos ali uma senhora, a nossa organista, mulher muito integrada no trabalho da igreja, chamada Rebeca. Um dia Rebeca sentiu que havia uns nódulos no seio e procurou uma médica especialista, sua amiga de muito tempo, e esta médica fez um exame superficial e com a cuidade e competência disse: Rebeca, nós precisamos fazer uma biópsia. E fizeram a biópsia e constataram a presença do câncer em Rebeca. A médica então falou com ela, com a Rebeca, com o presbítero Macário, esposo da Rebeca: precisamos operar a Rebeca. Vamos ver se o câncer estiver superficial. Talvez não precise se extrair a mama, mas se já estiver avançado, não haverá outra saída. Chegou o dia. Rebeca foi para o hospital Aristides Maltês, que é chamado lá na Bahia o Hospital do Câncer. E naquela manhã, quando Rebeca ia sendo conduzida à sala de cirurgia, cheguei como pastor, porque na verdade, meus irmãos, desculpem a referência, não tem nada de muito pessoal, mas é funcional. O pastor é o primeiro que chega e o último que sai na hora da crise das suas ovelhas. Macário, o presbítero, estava encostado à janela do apartamento, com a Bíblia aberta, lendo-a e chorando. Cheguei ali, pus a mão no ombro dele e disse: Macário, não tema, o Senhor é conosco. E orei com ele ali. Ficamos o tempo todo, porque eu aguardava o fim da cirurgia para saber os detalhes. Veio a enfermeira e disse: terminou a cirurgia. A Rebeca está sendo levada para a sala de recuperação. E eu saí depressa pelo corredor afora para me encontrar com a médica cirurgiã e amiga de Rebeca. Encontrei-a no meio do corredor. Ele disse: doutora, eu sou o pastor de Rebeca, da família de Rebeca, e mesmo contrariando a ética, eu preciso de um favor da senhora. É a senhora me dizer exatamente o estado de Rebeca, para eu saber me conduzir junto à família e junto à igreja. A médica olhou para mim, muito amiga que era da Rebeca, chorou. Vi as 2 lágrimas grossas a banhar-lhe a face. E ela me olhou e disse: pastor, o estado de Rebeca é muito grave. O câncer já estava espalhado, deu metástase. Do ponto de vista científico, Rebeca terá 6 meses de vida. Mas vocês são pessoas de fé, usou o vocabulário dela, rezem, quem sabe Deus pode fazer um milagre. Eu agradeci e lhe disse: doutora, nós vamos orar, porque o nosso Deus é todo-poderoso. Era um dia de quarta-feira
e à noite a igreja se reuniu em oração. Muitos irmãos mais à frente, outros no meio, outros lá atrás. Eu pedi a todos que se reunissem bem perto de mim, que eu estava ali à frente. Todos vieram e eu comuniquei o resultado da cirurgia de Rebeca. E disse: irmãos, a médica cirurgiã, amiga de Rebeca, nos deu 6 meses de vida para Rebeca. Mas nós cremos no Deus Todo-Poderoso, o glorioso El Shaddai, que calca aos pés os nossos problemas. Da agora por diante, vamos fazer o seguinte plano. A partir de amanhã de manhã, todas as famílias da igreja, na hora do café matinal, vão se ajoelhar e todos os membros vão orar pela Rebeca, pedindo ao Senhor a bênção da restauração, a bênção do milagre. E assim foi feito. Travamos uma batalha espiritual. Todas as famílias, pela manhã, de joelhos, orando pela Rebeca. Isso em 1969. Deus recuperou a Rebeca. Glória a Deus. Ela voltou ao órgão, voltou às suas atividades dinâmicas na igreja e na SAF particularmente. E agora eu preciso dos bons matemáticos. A Rebeca veio a falecer em 2011, desenganada em 1969. Sobrevive vitoriosamente de 1969 a 2011. Nos meus cálculos, que não sou bom em matemática, eu tenho 42 anos de Rebeca sobrevivendo. Eram 6 meses, mas Deus visitou a sua serva, veio ao nosso encontro, caminhando sobre o mar, calcando aos pés o problema. Jesus vem ao nosso encontro, caminhando sobre os nossos problemas, porque Ele é maior do que os nossos problemas. Eu iniciei o meu pastorado na cidade de Vitória da Conquista, no interior da Bahia, a bela cidade serrana do interior da Bahia. Ali conheci uma família da Igreja Batista, representada especialmente aquela família por 2 irmãos, o irmão Simval e o irmão Gidalvo, 2 homens muito crentes, muito fiéis, muito envolvidos com a obra do Senhor, muito comprometidos com a evangelização e o progresso da igreja. O Simval era um fazendeiro de alto nível, criador de gado, e tinha também uma charqueada. Eu creio que os irmãos sabem o que é carne de charque, não é? Essa é uma linguagem mais ou menos nordestina. O pastor sabe.
o que é charque, o que é carne de charque, e os irmãos sabem também. O Simval possuía uma charqueada. Era um homem de muito conceito na cidade. E um dia, o gerente do Banco do Brasil telefonou para ele. Ele disse: Simval, você é um dos melhores clientes que o banco tem. Eu não estou cobrando, é só para ajudá-lo. Estou lembrando que hoje vence uma duplicata sua, era na época do Cruzeiro, de 2.200.000 cruzeiros. E Simval tomou um susto, porque ele tinha em mãos apenas 400.000 cruzeiros. E como agora fazer para pagar 2.200.000? Ele não queria ficar devendo e não tinha outra saída. Então, ao receber aquele telefonema no escritório, voltou-se para os funcionários e lhes disse: vou para casa orar ao meu Deus para me resolver este problema. E vocês não me passem nenhum telefonema, nenhum recado, coisa alguma. Era mais ou menos umas 10 horas da manhã, e ele sai do escritório para casa e atravessa uma praça central de Vitória da Conquista, e numa esquina daquela praça, até hoje é assim, há uma padaria onde muitos homens daquela cidade se reúnem para tomar um cafezinho, outros para tomar cerveja e negociarem gado, terras, fazendas. Até hoje há essa prática na frente daquela padaria. Estava lá um grupo desses homens, quando Simval passou e foi para casa orar. Disse à esposa: vou subir, casa de primeiro andar, e você não me passa recado, não me chama, não me incomoda, porque eu vou orar. Trancou-se no quarto e ele diz que falou com o Senhor: Senhor, estou com esse débito grande, são 2.200.000, e eu não tenho esse dinheiro, e preciso que operes em meu favor. E orou, disse à esposa: não vou almoçar. Passou da hora de almoço e ele orando naquela batalha espiritual com Deus. Mais tarde ele volta ao escritório e, ao passar por aquela praça, estava lá o grupo de homens conversando, negociando, e um deles gritou: Simval, Simval, vem aqui. E ele foi, aproximou-se do grupo, e havia um estranho naquele grupo. E aquele amigo se voltou para o estranho e lhe disse: o homem é este. E o estranho se identificou e disse: eu moro em Minas Gerais, negocio comprando feijão aqui em Irecê, é a cidade, o município produtor de feijão na Bahia. Tenho o meu caminhão que levo mercadorias para Irecê, para a região, e trago o caminhão carregado de feijão para Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro. E quando eu passava por aqui, a Rio Bahia
a BR-116, corta a cidade de Vitória da Conquista pelo centro de um dos seus bairros. E aquele cidadão diz: quando eu passava por aqui, lembrei-me, não foi ele quem se lembrou, foi o Espírito Santo que fez ele lembrar. Lembrei-me de que havia uma charqueada aqui em Vitória da Conquista, e eu resolvi entrar na cidade para completar a carga do caminhão, que está em meia carga, comprando algumas toneladas de charque para levar lá para o sertão. O senhor tem essa charque pronta? E Simval disse: sim, senhor, tenho. Foram para o escritório e negociaram. O cidadão lhe disse: eu quero 500 mil cruzeiros de charque. Negociaram os 500 mil. Aí o cidadão disse: bom, mas ao voltar, vou fazer um planejamento de carga para levar para Belo Horizonte caminhão mais carregado de charque. O senhor tem mais? Ele disse: tenho. Eu já vou lhe deixar pago 1 milhão a mais. Agora Simval tem 1.500.000 cruzeiros. Ele tinha 400. Vai para 1.900.000. Mas ainda faltavam, não é? Eram 2.200.000. Silenciosamente no coração ele agradeceu a Deus e disse: Senhor, tu fazes a obra completa. Está faltando ainda, mas eu sei que o Senhor vai dar jeito. Ligou para o gerente e disse: ponha a minha duplicata no caixa, que antes de fechar o expediente eu irei resgatá-la. Assim foi feito. E um pouquinho antes de esgotar o expediente, o Simval vai ao Banco do Brasil. Faltava ainda alguma coisa. Ele tinha apenas 1.900.000. Eram 2.200.000. Mas quando ele entra, um funcionário lá dentro se levanta, vem ao balcão e diz: senhor Simval, tem uma boa notícia para o senhor. Acabou de chegar há pouco instante uma ordem de pagamento para o senhor, vinda lá de Aracaju, no valor de 600.000 cruzeiros. Glória a Deus. Agora passava, agora sobrava. Ah, meus irmãos, naquela hora de angústia, momento final, Jesus veio ao encontro de Simval na 4ª vigília da noite. Está dito aí no texto, os irmãos podem ver, por favor, no verso 25. Vamos fazer outro coral, vamos ler o verso 25, todos comigo? Na 4ª vigília. Ah, maravilha. Na 4ª vigília da noite. Na época, o Império Romano dominava a Palestina e os romanos dividiam a noite em 4 vigílias de 3 horas cada uma. A primeira vigília começava às 6 da tarde e até às 9. A segunda vigília das 9 às 12. A terceira vigília da meia-noite às 3 da manhã.
E Jesus não veio em nenhuma destas. Não veio na primeira, não veio na segunda, não veio na terceira, mas veio. Ele vem, ainda que seja na quarta vigília da noite, no momento extremo, da hora extrema, na curva extrema, do caminho extremo, ele vem. Ele veio na quarta vigília da noite. Simval, antes, tinha feito várias tentativas, porque ele sabia daquele compromisso, mas nada adiantou. Por isso, na hora extrema, na quarta vigília, ele foi para casa orar. E Jesus não frustra a esperança, nem decepciona a fé. Ele vem, ainda que seja na quarta vigília da noite. Seja qual for o seu problema, não se desespere. Deus é maior do que o seu problema. Jesus é maior do que o seu problema. E Ele virá ao seu encontro. Ainda que tudo pareça sem saída, sem solução, Ele vem. Ainda que seja na quarta vigília da noite. A Bíblia diz que Jesus é o mesmo, ontem, hoje e é para sempre, eternamente. Ele é imutável. Ele age desta forma. Por isso o poeta sacro, no estribilho de um dos seus hinos, diz: pensa em mim, Jesus, lá na excelsa luz. Já mostrou na cruz amor sem fim. Satisfeito estou, sem medo vou, Cristo pensa em mim. Jesus pensa em você e virá socorrê-lo, ainda que seja na quarta vigília da noite. Amém. Ficamos de pé, irmãos, vamos louvar o Senhor com o cântico do hino Sossegai, número 254, nosso inário, novo cântico.